Amém, graças a Deus. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas 12, 19 até o 21. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Pai eterno, Pai bendito, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos mais uma vez reunidos aqui neste santuário, Senhor, para te adorar e bendizer ao Senhor. Meu Deus amado, trabalha conforme a tua vontade, desperta-nos, Senhor, para a realidade, ó Deus querido do Senhor, do teu reino, ó Deus das tuas promessas, Pai, fica conosco, nos dá entendimento e compreensão da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós vamos ler Lucas 12, vamos ler a partir do 13. A partir do versículo 13, Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? E então lhes recomendou. Amém? Jesus deixou uma recomendação. Recomendação é um conselho, né? Às vezes alguém vai sair de casa, um filho, aí a mãe dá uma recomendação: meu filho, vigia com as más companhias, não anda por aquela rua, não chegue depois de 10 horas, sei lá. É uma recomendação. Então, lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a Bíblia diz que a avareza é o quê? É idolatria. Que a avareza é o amor ao dinheiro, é o apego às coisas materiais. Então, se Jesus está falando isso aqui, é porque isso é uma tendência no ser humano. E nós temos que fazer o quê? Nos guardar disso, ó. Guardai-vos, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Muitos homens, né, avaliam os outros pela qualidade de vida, pelos bens materiais. Tem até uma revista aí, que chega a listar, né? Fazer uma lista dos homens mais ricos do mundo, né? E fica aquela concorrência. Então Jesus está dizendo que a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, Deus não vê assim como vê o homem. O homem tem uma visão materialista, terrena, né? Essas coisas daqui da terra. E lhes proferiu ainda uma parábola. Então Jesus agora vai contar uma história para ilustrar essa questão. Que o que vale não é a gente passar por essa terra, né, e morrer com o bolso cheio, ou com uma casa bonita, um sítio lindo e maravilhoso, um carro do ano, e a alma foi para onde? Né? O que vai adiantar todos esses bens, uma declaração de bens na Receita Federal, muito gorda e tal? O que vai adiantar isso naquele grande dia? Não vai adiantar nada. É isso que Jesus está querendo nos despertar. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Olha, o homem já era rico, hein? Ele agora ficou mais rico ainda. Aquele ano foi um ano maravilhoso, né?
Então o campo dele, olha, a colheita foi esplendorosa. E arrazoava consigo mesmo, ele parou para pensar, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Ou seja, os celeiros que ele possuía já estavam abarrotados, já estava botando pelo ladrão, né? Como se diria. E disse: farei isto, ao plano que ele bolou: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse, entrou Deus na história: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém? Pode se assentar. Glórias a Deus. O ser humano tem um inimigo que, antes de ser nosso inimigo, é de Deus. Ele é o arqui-inimigo de Deus. E como ele não pôde contra Deus, ele vem contra o ser humano, contra mim, contra você, contra as pessoas, porque as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Então ele procura a todo custo nos afastar de Deus, nos fazer pensar de uma forma contrária, antagônica, oposta a Deus. Ele faz isso, ele mostra as coisas desse mundo, são as tentações, não é? Ele fez isso com Jesus. A Bíblia diz ali em Mateus 4 e Lucas 4, que ele fez a mesma coisa com Jesus. Ele mostrou os reinos deste mundo, ele ofereceu tudo isso para Jesus, sendo Jesus o dono de tudo, né? E então ele faz a mesma coisa com as pessoas, faz as pessoas colocarem o seu coração aqui nesta terra, nas coisas materiais. E nós temos tido notícias, né, de pessoas que têm matado as outras por pouco dinheiro. Às vezes um mata o outro porque recebeu um dinheiro para executar a pessoa, ou às vezes mata o outro porque estava devendo alguma coisa, como recentemente um moço matou uma família porque estavam devendo 3 meses de aluguel. Então fica a pergunta: ele recebeu o aluguel dele fazendo isso? Não. Que ele recebeu, agora ele vai ver o sol nascer quadrado. Será que valeu a pena? Então a Bíblia, ela classifica todos os males, ela coloca debaixo dessa bandeira assim, ó: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então tudo que acontece de ruim, de podre, o amor ao dinheiro está por trás. Amém? Pode ter certeza que tem interesses financeiros, materiais, por trás de todas as situações que acontecem, né, nessa terra, coisas contrárias à palavra de Deus. E aqui estava a vida de um homem que já era rico. A Bíblia diz que ele já era rico, e dá a entender também que ele estava com os seus celeiros cheios, abençoados.
mas ele continuava a viver de uma forma egoística, só pensando nele, não pensava em ninguém. Se formos meditar aqui nos versículos, nós vamos ver que ele ia arrazoava consigo mesmo. Ele não parou para conversar com ninguém, nem mesmo tomar um conselho com alguém. Não, ele só conversava com ele mesmo. Aleluia. E então ele disse: olha, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não tenho onde recolher os meus frutos, então eu vou pegar tudo que eu tenho, vou destruir, porque eu tenho dinheiro, eu tenho condição, vou fazer maiores ainda, vou ampliar os meus depósitos, os meus celeiros, e ali então eu vou recolher todo o meu produto, toda a novidade, né, da terra, vou juntar tudo. Então depois de feito isso, eu vou dizer para a minha alma: alma, olha, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Ele fez o plano dele, né? Para muitos anos. Então agora, come, bebe, folga, regala, né? Faz tudo que você tem direito. Só que esse é o plano do homem. E nós não conhecemos nem o segundo seguinte, não é verdade? Alguém sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto? Será que eu vou ainda estar falando aqui, nesse salão? Será que eu não vou cair duro para trás aqui? Ter um treco, né? Um piripaque, como dizem por aí? Será que nós não sabemos, não é verdade? Será que o seu celular não vai tocar aí e você vai sair em disparada? Aconteceu uma coisa que você não esperava? Então, nós não temos domínio sobre o dia de amanhã. Então, qual é a lição que a gente tira aqui desse texto? É que esse homem, ele não estava preparado para se encontrar com Deus. Amém? Ele não estava preparado para se encontrar com Deus. Será que se nós tivéssemos uma revelação verdadeira, né? Supostamente, mas verdadeira. Olha, eu digo que Jesus vai voltar daqui a meia hora. Vamos supor que fosse verdade, fosse um fato realmente. Qual seria a nossa reação? Será que a gente ia para o joelho e dizer assim: Jesus, não volta agora não, Jesus. Tem misericórdia de mim, Jesus. Jesus, não faz isso não, pelo amor de Deus. Qual seria a nossa reação? Será que a gente ia ficar alegre, demonstrar alegria? Ou tantas coisas e pensamentos iam assaltar a nossa mente? Então esse homem aqui, ele não estava preparado, porque a vida que ele levava era uma vida carnal, uma vida materialista, uma vida terrena, uma vida egoísta, pensava somente em si, não é? Pensava só no seu futuro. Ele deixou Deus de fora. E muitas pessoas vivem neste mundo deixando Deus de canto, né? Como se nunca fossem se encontrar com Deus. E a lição aqui é que mesmo aquele que é rico, uma hora ele se encontra com Deus, né? O pobre e o rico se encontram. Eles podem, hoje um come num restaurante com ar-condicionado e o outro come lá no restaurante da Rosinha, né? Um come no McDonald's, o outro come no chinês, né? Se é que esses são os dois extremos, não sei. Mas lá na frente eles vão se encontrar.
Lá na frente, ó, vai ficar um de frente para o outro. Hoje passa um de carro do ano, o outro passa de bicicleta, passa na sua sandália havaiana, ou Havana, quando é pior ainda, né? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, você observe que essa história começou com alguém pedindo a Jesus que Jesus interviesse numa relação aqui, porque dá a entender que alguém morreu e alguém foi até Jesus e falou assim: ordena meu irmão que reparta a herança comigo. Olha aí. E não é assim que acontece? Brigas, contendas por causa de herança? Quantas famílias aí, ó, estão com inventário aberto até hoje, que um não concorda, porque um não quer, porque um quer uma coisa, outro quer outra, um não concorda com o preço, outro não sei o quê, um acha que não tem que vender, outro acha que tem que vender tudo. E fica aquele, desculpe a expressão, aquele arranca-rabo. Tudo por causa do tal do dinheiro, ou melhor, do amor ao dinheiro. Então, quando Jesus contou essa história aqui, estava acontecendo esse problema. Já tinha alguém morrido e já tinha contenda por causa de herança. Não é? E agora, ele conta essa história aqui desse homem rico, e já era rico, ficou mais rico ainda, e ficou mais egoísta ainda, que ele continuou pensando em si próprio. Se ele dissesse assim: olha, eu vou pegar tudo que eu tenho, vou dar aos pobres e vou fazer celeiros novos para guardar o que a terra produziu, mas ele não fez isso. Ele só disse que ele ia juntar tudo para ele, porque ele imaginou que ele fosse viver muitos anos ainda. E isso nós não sabemos, irmãos. Então, o projeto humano, né? O projeto humano, sem Deus, ele se caracteriza por isso aí, ó, obter bens. E tem muita gente hoje no Evangelho contando testemunhos só dessa área aí. Porque isso, porque aquilo, porque eu cheguei de um jeito, agora estou de outro, papapá, estou fazendo não sei o que financeiro. Então esse é o projeto humano sem Deus. E Jesus falou que a gente não pode amar as riquezas e a Deus, porque o amor ao dinheiro se torna um Deus para nós. E é um Deus instável. Porque hoje está bem, né? Nós temos notícia aí do homem mais rico do Brasil, que o patrimônio dele, ele agora já não é mais bilionário. Já deixou de ser. Por quê? Porque a fortuna dele, né? Ele ainda é muito rico. Se for comparar comigo e com você, ele é podre de rico. Mas em vista do que já foi um dia, talvez não esteja dormindo mais, talvez esteja à base de calmante, tranquilizante, não é? Talvez já pensou em se matar, não sei. Estamos supondo, imaginando o que passa na cabeça do ser humano. Mas o projeto humano é esse aí, ó. Obter bens, descansar, comer, beber e folgar. Sabe que esse era o meu plano? Antes de eu conhecer Jesus, eu tinha um plano. Eu fiz um plano. Eu fiz um projeto. Qual era o meu projeto? Eu dizia assim: todo mundo se aposenta com 35 anos de serviço. Era mais ou menos uma idade que acontecia quando eu era rapaz, a lei era essa.
Aí eu dizia assim, mas eu vou me aposentar com 35 anos de idade. Não vai ser de serviço. E de fato, eu alcancei uma situação muito boa. Muito boa. E na verdade já vivia praticamente como um aposentado. Com 31 anos. Não fazia nada para ninguém. Era a minha vida. Aí, graças a Deus por isso, eu tive um encontro com Deus. Pior se eu tivesse me encontrado com Deus nessa condição aqui, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Aí eu estava lascado. Aí eu estava lascado, né? De pai e mãe. Mas eu tive um encontro com Jesus, estou feliz. Eu não posso olhar para trás e achar que aquele tempo lá era melhor. Por quê? Porque naquele tempo eu estava endemoniado. Naquele tempo eu era um alcoólatra. Naquele tempo eu era um adorador de ídolos. Eu era um perdido. Não é? Então, tinha mais dinheiro no bolso? Claro que tinha. Claro que tinha. Com certeza. Mas não possuía o que eu possuo hoje. Amém? Louvado seja Deus. Então eu fiz também o meu plano, conforme narrei para os irmãos. Só que o projeto humano, ele é falho e ele termina a qualquer momento. O meu terminou, ainda teve um final feliz, né? Mas muita gente não tem. Muita gente não tem um final feliz. Então aqui nesse texto, nós vemos que o homem rico fez planos aqui para vários anos, né? Não sei qual era a idade dele, mas ele diz aqui, né? Para muitos anos. Eu imagino que ele ainda tivesse uma expectativa de vida aí, talvez de mais uns 30 anos. Então ele fez o plano dele. Mas o Senhor falou, olha, o plano dele vai terminar essa noite. Que essa noite eu vou recolher o sopro de vida. E aí vai parar tudo. Não é? O projeto dele vai parar. Porque o ser humano é como o quê? Como uma erva. Que hoje está bonitinha, de manhã e tal, quando chega de tarde está seca. Não é? Ela seca e cai. Sim, o ser humano seca e cai como a erva. Hoje postaram uma foto lá na rede social. Eu faço parte, mas com o intuito de evangelizar, de anunciar a Jesus, aos cultos, à rádio, enfim. Divulgar o evangelho, anotar algum pedido de oração. E colocaram uma foto lá, supostamente de uma autópsia. Então tem um corpo humano aberto. Daqui debaixo do queixo até aqui. Tudo para fora. Era um rapaz novo. Não é? E ali estava dizendo assim, olha, você que pensa que você é o bonzão, é muito bonito, não sei o quê. Olha o seu final, como é que vai ser. É isso aí. Nós temos que atentar para isso. Nós temos que atentar para isso. Por quê? Porque a morte está aí, é uma realidade na vida do ser humano. Quantas pessoas morrem por dia? E a maioria sem Cristo, que é o mais triste. Porque morrer sem Cristo é estar perdido por toda a eternidade. E muitos têm ido assim. Porque rejeitaram o Senhor, não quiseram ouvir as recomendações, os conselhos, a palavra,
não é? Por quê? Porque viveram neste mundo apenas pensando no aqui e agora, se esqueceram da eternidade. Nós estamos no tempo, um tempo aqui nesse tempo, mas há uma eternidade. Nosso corpo físico pode morrer, mas a nossa alma é eterna, ela não morre, mas ela terá um destino. A alma vai ser pedida, ela vai prestar contas um dia a Deus, que criou aquilo que a gente fez com a nossa vida. Muitas pessoas aqui na terra clamam por justiça, não é verdade? E às vezes querem fazer justiça com as próprias mãos. Só que a Bíblia diz que a justiça do homem é trapo de imundícia. Nós temos um senso de justiça? Temos, mas somos injustos quando aplicamos. Agora, Deus não, Deus é perfeito. Deus é perfeito, Deus é amor, Deus é graça, é misericórdia. E Ele está estendendo a sua mão para uma humanidade rebelde, para uma humanidade distante, uma humanidade materialista, uma humanidade pecadora. Mas o Evangelho está sendo pregado. Aleluia. Então, o projeto humano é loucura, por quê? Porque no projeto humano não consta a eternidade. Imagine um engenheiro que vai construir um prédio perto do mar, ele não faz uma sondagem do terreno. É loucura. Ele pode começar a levantar o prédio e ruir tudo de repente. Então, o projeto humano é loucura, por quê? Porque não inclui, Deus não inclui a eternidade, esse fator fica esquecido. Não consta do projeto. É loucura. Aleluia. Uma vez eu estava numa fila de banco, e eu vi uma senhora na minha frente, que ela estava ali, a preocupação dela era com seguro de vida e com plano funeral. Seguro de vida, ela estava pensando em quem? Quem ficou. E o funeral, ela estava pensando no seu corpo. E a sua alma? Ela pensou, ela entregou para quem? Aos cuidados de quem? Da religião? A religião não tem uma resposta adequada, uma resposta correta, fiel, fidedigna. Não tem. Vai ter um engano. Vai ter uma resposta falsa, uma esperança que não é verdadeira. Então, o projeto humano é loucura, porque prepara-se apenas para esta vida. Somente para esta vida. E o que foi que aqui na parábola foi perguntado? O que você tem preparado? O que ele preparou? Os celeiros. A juntar aquela colheita toda linda e maravilhosa que Deus deu para ele. Aí o Senhor perguntou aqui na parábola assim, peraí, mas o que você tem preparado? Vai ficar para quem? Para você? Não. Você partiu para a eternidade. Vai ficar para quem você não queria dar. Porque ele não queria dar para ninguém. E ele não vai ter direito a nada. Por quê? Porque ele não
entesourou onde deveria fazê-lo. Onde que Jesus manda nós entesourarmos? No céu. Parece meio loucura, né? Como é que é esse negócio? Onde que é esse banco aí para a gente depositar lá no céu? Onde que é esse banco? Será que está em greve também? Será? Então a gente tem que aprender como é que a gente faz para entesourar no céu. Porque esse homem aqui, ele só pensou nele. Deve ser o contrário disso aqui, né? Porque ele não entesourou no céu, ele só entesourou na terra. Ele só pensou nele, nas coisas materiais, na sua própria vida, na sua própria alma. Ele não fez aquilo que a Bíblia diz, que era entesourar para Deus. Então nós temos que fazer o contrário. Não é isso? Lembrar dos necessitados. Aleluia. Quando Paulo veio para o Evangelho, ele era Saulo, né? Saulo de Tarso. Quando ele esteve com os primeiros apóstolos, ele cita aqui numa das suas cartas, parece que foi aos Gálatas, que ele recebeu uma recomendação dos apóstolos, que ele nunca se esquecesse dos pobres. E quantos governos aí, irmãos? Aqui no Brasil, né? Ó, escândalo em cima de escândalo. O pobre não tem hospital, o pobre não tem educação, não tem trabalho, não tem nada, só tem o Bolsa Miséria. Por quê? Os escândalos estão aí. Aí quando vem a eleição, e cuidado aí, está chegando, né? Aí começa, dá uma bolsinha para o fulano aí que ele vai votar na gente, dá uma bolsinha para o fulano e tal. Aí todo mundo novamente, mamando. É a corrupção. Está aí. O nome disso é perversidade. O juízo para essa turma aí, irmãos, está vindo a galope, avião a jato. Deus está vendo todas as coisas. Tiago, capítulo 5. Olha só o que está escrito aqui. 5:4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Olha aí. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Então, quando o injustiçado clama a Deus, Deus ouve, irmão. O pobrezinho não pode contra o rico. Se for diante do juiz, está lascado. Porque o rico tem os melhores advogados, é influente. Se quiser o processo fica lá para baixo, dura 30, 40, 50 anos, até o pobre morrer. Mas há um Deus no céu que é justo e que vê todas as coisas. Aleluia! E Ele está vendo. Aqui, ó. O clamor está chegando, irmãos. A Bíblia não diz que Ló clamava lá em Sodoma? O que é que Deus fez? Mandou 2 anjos lá para ver, para conferir se o que estava acontecendo em termos de clamor era de fato o que ocorria na cidade. E eles viram de perto. Era tudo daquele jeito realmente. Então a Bíblia diz que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Ou seja, dos desamparados, dos necessitados. Louvado seja Deus.
Então, queridos, voltando aqui ao texto, o segredo é nós sermos ricos para com Deus. E o projeto de Deus tem outras riquezas diferentes que nós vamos ver a partir de agora. Romanos 2,4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então Deus disponibiliza para nós o quê? A riqueza da sua bondade. Aí no mundo só tem maldade, mas Deus tem uma riqueza chamada bondade, que Ele disponibiliza para quem quiser. E essa bondade vai nos conduzir ao arrependimento, vai nos conduzir à presença desse Deus. É uma riqueza que Deus tem. Aleluia, mas muita gente não quer esse tipo de riqueza. Prefere a chave da casa própria. Se eu falar que o anjo entrou aqui com um molho de chaves e uma é sua, aí todo mundo pular da cadeira. Onde que está o chaveiro, pastor? Mas tem essa riqueza aqui, ó, da bondade de Deus, que está conduzindo o pecador, o mais vil pecador, para a sua presença. Efésios 1,7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então olha aqui, ó, a remissão, a riqueza da remissão feita por Jesus. Que maravilha! Ele perdoou os nossos pecados. Que riqueza maravilhosa! Porque nada pode apagar os nossos pecados. Sacrifício nenhum, religião nenhuma, culto nenhum, nada. A não ser aquilo que Jesus fez. Aquela obra riquíssima. Aleluia. Glórias a Deus. Efésios 1,18. Efésios 1,18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A riqueza da esperança da glória. Paulo, certa vez, ele disse assim, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aqui na terra a gente pode achar um lugar bonito, né? Uma montanha, um verde, um lago, uma praia. Mas e o que Deus tem preparado? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu o coração do homem. Não dá para imaginar. É lindo. O lugar é lindo. Amém? E foi preparado para nós. Mas tem que andar pela fé. Pastor, eu queria ver esse lugar para eu acreditar. Não é assim. É pela fé. Efésios 2,7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Riqueza da sua graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é tão rica que o mais vil pecador pode ser salvo. O pior, aquele que a gente bateria o martelo e falaria assim, ó, pena de morte. Esse tem que morrer. Se ele se arrepender, a graça de Deus alcança ele.
ele é salvo. É o amor de Deus, a graça de Deus. Amém, queridos? Então, vamos atrás da verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza não são as coisas dessa terra. Claro que é bom a gente poder andar num carro bom, morar bem, beber uma água tratada, né? Isso aí é viver de modo digno. Tudo isso é bom. Se a gente pudesse vestir bem, né? Maravilha. Mas a verdadeira riqueza é estar na presença de Deus. Agora, para quando Ele nos chamar, nós podemos responder para Ele. Quando Ele perguntar assim, o que tens preparado, para quem será? E você vai dizer assim, para mim, porque eu entesourei no céu, e para lá eu estou indo. Agora, se eu só pensei nas coisas da terra, vai ficar tudo aqui, e eu, coitado de mim, ardendo no fogo do inferno. Vivi bem aqui e lá. Não foi isso que Abraão falou. O pai Abraão falou para o rico, em Lucas 16, falou para ele: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Olha aí, o que adianta aqui nessa terra viver como um rei e depois perecer? Lucas 16, 24. Me diga, o que adianta? Jesus fala sobre o perigo de a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. O que adianta? O que adianta a gente morrer, o nosso nome se tornar célebre, nome de rua, de bairro, e na eternidade eu estou perdido eternamente? É melhor eu ser um Zé Ninguém aqui nessa vida, mas na eternidade brilhar como um luzeiro. Louvado seja Deus. É melhor você ser rejeitado aqui e ser abraçado lá no céu, do que você ser louvado aqui pelos homens e naquele grande dia perecer. Então, pense bem sobre sua vida e seus valores. Coloque Deus na sua vida. E para colocar Deus, a gente tem que colocar Jesus. Porque sem Jesus o homem não tem nada. Nada de Deus. Porque tudo o Pai confiou nas mãos de Jesus. Quem quiser receber alguma coisa de Deus, tem que receber Jesus. Porque tudo o Pai confiou nas mãos dele. Amém? Então pense, medite sobre isso, sobre sua vida. E ponha o Senhor como prioridade. Não mais o eu. Porque esse moço colocou o eu. E arrazoava consigo mesmo. Olha, ele. Farei isto, eu farei. Fez o plano dele. Destruirei, reconstruí-los-ei, recolherei o meu produto, os meus bens, direi a minha alma. Ele só falava dele. Só falava dele. Não tinha mais ninguém. Não considerava ninguém. Então, nessa tarde, abra o seu coração para Jesus, porque o conselho que ele deu foi esse, olha: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Pode ser pequena, pode ser grande, pode ser numa coisinha simples, de toda e qualquer avareza, não é?
para que você possa realmente estar preparado, para que você não ouça essa frase louco, porque Jesus contou também uma parábola de 10 virgens, e ele chama na parábola 5 de prudentes e 5 de loucas. Por que eram loucas? Porque elas não estavam preparadas. Então, viver uma vida aqui na terra, sem pensar no dia do nosso encontro com Deus, é viver de maneira louca, porque esse dia pode chegar a qualquer instante, e ninguém sabe. Nenhum de nós sabe a hora. Então a gente precisa estar preparado. Até porque tudo indica os sinais na economia, sinais no globo, sinais no cosmos, sinais nas nações e outros sinais que a palavra de Deus indica, mostram que Jesus está voltando. E ele vem buscar um povo preparado. Então pode não ser a nossa morte, pode ser a nossa transformação. Mas esse dia está se aproximando. E nós temos que estar apercebidos para ouvirmos o toque da trombeta, porque ela vai soar. É só você estar ligado com ele que você vai ouvir. Se você tiver a presença do Espírito Santo, você há de subir na glória. Amém? No dia do arrebatamento, você vai estar com Cristo para sempre. Glórias a Deus.